Você sabe por quais equipamentos o arroz passa até ser embalado? Quais as etapas detalhadas do beneficiamento do arroz? Não? Então vem comigo e taca-lhe a vinheta. Nesse vídeo eu vou fazer a simulação das etapas pela qual o arroz passa ao ser beneficiado e explicar o funcionamento de cada um dos equipamentos que estão instalados no fluxo de operações da indústria. E para isso, eu vou criar uma situação fictícia que vai desde o recebimento de uma carga de arroz em casca até o empacotamento do produto acabado para a expedição. Vamos lá? Vamos supor que uma carreta cheia de arroz chegou na recepção da indústria e o classificador iniciou todo o procedimento de recebimento da carga, que consiste em pesar a carga, realizar a amostragem, determinar a umidade, a renda, o rendimento e a identificação dos defeitos presentes na amostra. Nessa etapa, os equipamentos utilizados são balança de pesagem para cargas, papel e caneta, equipamentos de amostragem, ou seja, o calador manual ou um calador pneumático, peneiras, determinador de umidade, engenho de prova, que é a maquineta do arroz, triê, recipientes para movimentação da amostra, balança de precisão, equipamentos de iluminação ou uma boa iluminação natural, pinça e um par de olhos bem treinados. E aí, as informações referentes à classificação de recebimento dessa carga foram as seguintes: 2% de matéria estranha e impurezas, 15% de umidade, 68% de renda do benefício, que nada mais é do que o somatório dos grãos inteiros e quebrados após a passagem na maquineta de arroz, 60% de rendimento de grãos inteiros e 7% de defeitos, sendo eles 1% de grão amarelo, 4% de grãos picados ou manchados, 1,5% de grãos rajados e 0,5% de grãos gessados. Esses são só alguns dos defeitos que podemos encontrar numa amostra de arroz, mas fica tranquilo que eu tenho um vídeo especial só sobre a classificação do arroz. Nele você vai ver cada um desses defeitos, suas causas e aprender como identificar cada um deles. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim o YouTube te avisa quando a gente lançar novos vídeos e dessa forma todo mundo se beneficia. Com esse documento de classificação e identificação da carga, o arroz vai para a etapa de descarregamento na moega. Ao ser descarregado, o arroz vai ser conduzido para a etapa de pré-limpeza. Nessa etapa, os grãos seguem por roscas e elevadores até uma máquina de ar e peneiras. Essa máquina consiste num conjunto de peneiras que separam as impurezas e matérias estranhas ao produto, tais como pedras, torrões, palha, pedaços da planta de arroz, pedaços de madeira, grão de outras espécies, entre vários outros. E nesse momento vale ressaltar a importância da pré-limpeza antes da etapa de secagem dos grãos, tendo em vista que ela aumenta a capacidade de secagem do secador, aumenta a uniformidade da massa de grãos tanto na secagem quanto para o armazenamento e reduz o risco de incêndio por conta da redução de impurezas e matérias estranhas que dificultam a circulação dos grãos no secador. E então, o arroz em casca limpo segue, caso necessário, para secagem ou diretamente para os silos de armazenamento. No nosso exemplo, esse lote de arroz está com 16,5% de umidade, não sendo recomendada para o armazenamento. Então, nós vamos secar ele para um percentual próximo de 12%, que nós podemos considerar como um percentual seguro para o armazenamento do arroz. Independente do sistema de secagem disponível na indústria, a secagem se baseia no fato de que, quando aumentamos a temperatura do ar, diminuímos a sua umidade e o tornamos capaz de absorver a umidade disponível nos grãos. E a passagem dessa corrente de ar aquecida na massa dos grãos faz com que o teor de umidade dos grãos reduza, tendendo ao equilíbrio higroscópico, que é o equilíbrio da umidade presente no grão com a do ar ambiente. Mas cuidado! Caso a umidade do arroz fique muito baixa, o resultado pode ser um aumento na quebra dos grãos durante o processo de beneficiamento. E vale ressaltar que, caso o processo de secagem do arroz não seja realizado da forma correta, pode-se resultar no aparecimento de grãos amarelos, que é a reação de Maillard, e, em casos mais intensos, grãos ardidos ou até mesmo enegrecidos, que são os grãos carbonizados. Caso você ainda não tenha visto o nosso vídeo sobre o beneficiamento do arroz, recomendo demais que veja, tendo em vista que ele é um complemento de todo o conteúdo que nós estamos abordando nesse vídeo. Enfim, após a secagem, os grãos são direcionados para o silo de armazenamento e permanecerão lá até o início das etapas de beneficiamento.
A etapa de armazenamento é muito importante na manutenção da qualidade dos grãos. Num armazenamento mal conduzido, com temperatura e umidade alta, ou seja, com condições ótimas para o desenvolvimento de micro-organismos e pragas de grãos armazenados, o resultado esperado é um aumento no percentual dos grãos mofados, ardidos, amarelados e caronchados. Todos esses defeitos vão depreciar a qualidade do arroz e, caso não sejam eliminados durante o processo de beneficiamento, serão identificados pelo classificador nas etapas posteriores do controle de qualidade e na classificação oficial, o que pode até mesmo desclassificar esse lote. Não são todas as indústrias de beneficiamento que realizam a parboilização, justamente porque o investimento inicial em equipamentos específicos é muito alto. No nosso caso, o arroz não vai ser parbolizado, mas lembrando aqui, o processo de parboilização do arroz consiste no tratamento hidrotérmico do grão de arroz ainda com casca e é realizado em 3 etapas: encharcamento, gelatinização e secagem. Caso você queira saber mais sobre esse processo, recomendo que assista o nosso vídeo sobre o beneficiamento do arroz, que está aqui no canal. Aproveita e dá aquela curtida maneira nesse vídeo. Vamos agora para a etapa de descascamento. Nessa etapa, o produto passa pela máquina descascadora, que através de 2 roletes de borracha que rotacionam de forma diferente e em sentidos opostos, retiram a casca do grão por fricção. Após esse processo, o grão passa por uma câmara de aspiração, sendo um circuito fechado que separa a palha e o pó do grão integral, juntamente com o grão marinheiro, que permanece com a casca. A máquina descascadora nem sempre descasca 100% dos grãos que passam por ela, e por conta disso, coloca-se na próxima etapa uma máquina muito especial chamada de marinheira. A máquina marinheira tem esse nome justamente por separar os grãos marinheiros dos grãos integrais. Mas o que são os grãos marinheiros? São os grãos que ainda permanecem com casca. Dessa forma, os grãos marinheiros são canalizados de volta para a etapa de descascamento e os grãos integrais prosseguem o fluxo de beneficiamento, sendo direcionados para a máquina cata-pedras. A máquina cata-pedras separa por diferença de densidade as pedras do arroz integral, expelindo as pedras num tambor. Essa etapa é importantíssima porque garante o funcionamento correto e seguro da etapa de brunição do arroz. A máquina de brunição possui grandes pedras abrasivas, que, pelo atrito, retiram as camadas superficiais do grão de arroz integral e dessa forma separam o arroz branco do seu farelo. Uma simples pedra dentro de uma máquina dessas pode danificar bastante o equipamento. Por isso, é muito importante passar o arroz pela máquina de cata-pedras antes. Após a brunição, ainda sobram resquícios de farelo na superfície dos grãos de arroz e, então, o arroz é direcionado para a máquina polidora. A etapa de polimento tem como objetivo retirar os resquícios de farelo que ainda se encontram na superfície do arroz após a sua brunição e, consequentemente, aumentar o seu brilho. Esse polimento é realizado via pulverização de água e ar. As etapas de brunição e polimento do grão são as responsáveis pelo branqueamento do arroz. Lembrando que, durante todo o processo de beneficiamento do arroz, não se coloca nenhum tipo de produto ou substância química. O branqueamento do arroz acontece justamente pela retirada das camadas superficiais do grão, ou seja, o farelo. Como sabemos, os nutrientes do arroz não estão uniformemente distribuídos nas diferentes frações do grão. É justamente no farelo que se apresentam as maiores concentrações de proteínas, lipídios, fibras, minerais e vitaminas, enquanto o centro é rico em amido. É por isso que os nutricionistas recomendam o consumo do arroz integral em substituição do arroz branco, ou seja, do arroz polido. Existem equipamentos denominados branquímetros que vão fazer a avaliação da brancura do grão. A preferência, quando nós falamos de arroz polido, é de um grão bem branquinho. Isso está totalmente relacionado com as etapas de brunição e polimento. A quantidade de vezes que esse arroz passa dentro das máquinas de brunição e polimento muda de acordo com o objetivo da indústria. Algumas preferem que o arroz passe 3 vezes na brunição antes de ir para o polimento. Algumas apenas uma vez e outras têm mais de um polidor por linha de beneficiamento. A questão aqui é saber regular as máquinas para que se obtenha um grão bem polido e branco, mas deve-se tomar cuidado para não aumentar o índice de quebra dos grãos, principalmente na etapa de brunição. Além do fato de que quanto mais farelo for retirado do grão, menor será sua massa, o que pode refletir em prejuízos para a indústria.
Então, após o polimento, o arroz polido vai para a etapa de separação por tamanho. Nessa etapa, contamos com máquinas compostas por peneiras, tanto planas quanto cilíndricas, que irão separar o grão de acordo com o seu tamanho. Como exemplo, podemos citar a máquina CPRZ, mais conhecida como Carla Pérez, por conta da sua movimentação. O equipamento consiste em um conjunto de peneiras planas com um movimento circular que separa os grãos em 4 diferentes tamanhos: o grão inteiro, o grão 3/4, meio grão e a quirera. Ainda com relação à separação por tamanho, também contamos com o triê, que consiste em um tubo cilíndrico rotativo com pequenas cavidades em sua superfície, que são chamadas de alvéolos. A separação no triê funciona da seguinte maneira: os grãos quebrados entram nos alvéolos, ficam presos em seu interior e sobem através de uma força centrífuga até uma determinada altura. Quando o peso dos grãos quebrados vence a força centrífuga, eles caem dentro de uma concha dotada de rosca transportadora localizada no interior do cilindro, que tem a função de retirar esses grãos. Vale ressaltar que é na etapa de separação por tamanho, tanto na CPRZ quanto no triê, que se obtém a quirera de arroz, que, juntamente com o farelo de arroz, podem ser vendidos como ingrediente para a ração animal e também possuem diversos outros usos. E então, os grãos que agora já estão separados de acordo com seu tamanho, passarão para a penúltima etapa antes do empacotamento, sendo uma das mais importantes, pois é responsável por garantir a qualidade final do produto. E qual etapa é essa? A seleção por cor ou seleção eletrônica. Dentro da seletora eletrônica, ou seletron, os grãos são conduzidos em linha através de uma canaleta inclinada para que então passem pelo sensor fotoelétrico que identifica por translucidez, ou seja, por diferença de coloração, o grão defeituoso e o grão bom. E então, no fim da canaleta se encontram um conjunto de bicos injetores que soltam um jato de ar e expulsam os grãos defeituosos que serão repassados. Por exemplo, o arroz branco possui uma frequência de luz específica. A gente pode regular a máquina para expulsar qualquer frequência mais escura do que a do arroz branco. Dessa forma, um grão manchado, um grão amarelo ou até mesmo um ardido será expulso do lote. Uma única máquina de seleção eletrônica não consegue eliminar de forma totalmente precisa todos os defeitos presentes no lote. E então é muito comum adicionar no fluxo mais de uma seletora para que os grãos sejam destinados às caixas de armazenamento da forma mais eficiente e precisa. E agora, os grãos selecionados são direcionados para as caixas de armazenamento que ficam antes da máquina de empacotamento. E é nesse momento que serão coletadas as amostras para classificação oficial. Essa coleta de amostras pode ser realizada pelo classificador da indústria ou o classificador da empresa credenciada pelo MAPA, desde que sejam respeitados os procedimentos de amostragem descritos em lei e que seja identificado o profissional que realizou a coleta. E então, a partir da classificação oficial de uma amostra representativa do lote, o seu certificado de classificação oficial é emitido, viabilizando a sua comercialização. As informações contidas no certificado oficial servirão de base para a rotulagem do produto a ser empacotado na próxima etapa. Nessa última etapa, o arroz é embalado e identificado respeitando as regras do padrão oficial de classificação do arroz. De acordo com o artigo 44 do padrão oficial, com relação à marcação e rotulagem do arroz, deverá ser observado o que segue. 1. As especificações de qualidade do produto referente à marcação ou rotulagem deverão estar em consonância com o respectivo documento de classificação, ou seja, o certificado. 2. No caso do produto embalado para venda direta à alimentação humana, a marcação ou rotulagem, uma vez observada a legislação específica, deverá conter as seguintes informações: a. Relativas à classificação do produto. 1. Subgrupo facultativo para o polido. 2. A classe. 3. Categoria, para o caso do fragmento de arroz. E 4. O tipo. B. Relativas ao produto e o seu responsável. A denominação de venda do produto, com a palavra arroz ou fragmento de arroz, conforme o caso, seguido da marca comercial do produto, a identificação do lote, que será de responsabilidade do embalador, o nome empresarial, o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço da empresa embaladora ou do responsável pelo produto. E agora chegamos no fim, onde o produto acabado é colocado em pallets de madeira forrados com papelão e armazenado até a sua distribuição. É isso, meus beneficiados! Agora,
Nós sabemos de forma bem detalhada as etapas, as máquinas e os equipamentos necessários para transformar o arroz em casca no arroz beneficiado que vai para o nosso prato de comida. E galera, não são todas as indústrias que seguem exatamente todas essas etapas do fluxo de beneficiamento. A ideia desse vídeo é te mostrar um panorama geral de como funciona o fluxo de beneficiamento do arroz. Mas e aí, curtiu esse conteúdo? Então deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.